É às margens do rio Parnaíba e diante de belezas naturais de um sertão seco onde fica o povoado Manga. E apesar do pé carregado, o nome da localidade não tem nada a ver com a fruta. Manga era uma passagem de rio por onde seguia o gado conduzido por vaqueiros para ser comercializado na maior feira da época, em Pastos Bons, no Maranhão. A comunidade histórica de cerca de 80 famílias já foi um dos lugares mais importantes do centro-sul do estado. Há 116 anos, antes de perder a autonomia política e administrativa para a então Colônia Rural de São Pedro de Alcântara, hoje Floriano, a Vila da Manga chegou a ter 7 mil habitantes. Os documentos antigos nas mãos deste morador contam um pouco dessa história. Nós tivemos aqui, numa época que nós tínhamos 200 casas de palha, 80 casas de alvenaria e cadeia, soldado. Aqui tem uma estrutura de uma vila organizada com a administração pública presente. Existia uma infraestrutura administrativa muito grande. E a Manga depois passou por alguns processos de modificação e ausência do pessoal que foi se afastando daqui. No contraste da comunidade cadastrada como quilombola, o rústico das casas de taipa convive com o berço dos descendentes. E é aqui onde está uma das maiores preciosidades da Manga, a igrejinha, construída em 1861, como mostra a inscrição em algarismo romano na fachada. Uma relíquia preservada com orgulho pelos moradores que herdaram a história e o patrimônio. Eu posso te dizer que nós colocamos essa nossa parte religiosa em primeiro lugar em nossas vidas. Nós temos, eu te diria que 75%, 80% da nossa atenção voltada aqui para as nossas festas religiosas. A padroeira da comunidade é Nossa Senhora da Conceição da Uíca. A imagem em madeira, que veio de Portugal, tem mais de 160 anos e está no catálogo dos santos mais antigos do Piauí. O castiçal e o crucifixo também cruzaram o oceano para chegar até aqui. E as molduras dos outros santos antigos, ainda com inscrições em latim, os oratórios, o altar, também são do final dos anos de 1860. As largas paredes de adobe ainda preservam a estrutura de portas e janelas de arcos, mas o piso de pedra foi coberto por outro, em uma reforma a qualquer custo. O prédio dessa igreja era importante não só como templo católico, mas também porque tinha outras serventias. Funcionava como escola, ponto de reuniões da comunidade, posto de votação no dia das eleições, tribunal do júri e até cadeia pública. O tempo passou, a população diminuiu, mas o valor dessa edificação continua forte, inclusive para as novas gerações. Quando aqui foi extinto o município, tudo que havia aqui de oficial foi transferido para Floriano, que era a colônia São Pedro de Alcântara. E essa igreja, como um elemento vital de congregação da comunidade, eu acho que tem um significado simbólico muito grande, porque marca uma época e também ela enseja a se lembrar da história do lugar, né, dessa igreja que foi construída aqui, como um centro católico e que congrega todas as pessoas dessa micro-região da Vila da Manga. Ela tem um significado histórico pela data, pelas datações e pelos vários eventos que houveram aqui no passado. Eu acho que é um santuário pequeno, mas que tem um valor histórico muito grande. Aqui também, nesse lugar, as famílias mais tradicionais que depois se mudaram daqui para Floriano, famílias Freitas, família Souza, família da Silva, esse pessoal todo fez desse lugar um lugar de grandeza no passado e que depois essa marca ficou simbolizada tudo em torno desse santuário. A igreja de Nossa Senhora da Conceição da Uíca é tombada pelo patrimônio histórico do município de Floriano por uma lei de junho de 97. Mas os fiéis frequentadores temem por um outro tombamento, o da estrutura física. A madeira original do teto está comprometida, destruída aos poucos pelos cupinzeiros. Há goteiras por toda parte. Nas paredes, reboco caindo, rachaduras e infiltrações.
Até a praça, construída há 20 anos, tem problemas. As grades que protegem a igreja estão quebradas. A situação é precária, como a gente está vendo aqui, a igreja está pedindo socorro. Eu me sinto muito triste ao nascer aqui na Manga, crescer e ver um festejo grandioso, tá numa situação dessa hoje, estado de calamidade. Eu estou vendo que vai ser necessário nos organizarmos e levantar a bandeira e fazer o que for necessário, porque deixar a igreja tombar, ela é tombada pelo patrimônio histórico do município, né? Mas nós não vamos deixar ela tombar pelo chão, de jeito nenhum, isso você pode ter certeza. A lei de tombamento dá à Igreja Católica e à Prefeitura a responsabilidade pela conservação do patrimônio histórico e religioso. E em vez de uma reforma, é preciso que seja feita uma restauração por especialistas na área. A Diocese de Floriano informou que vai formalizar o pedido de restauração da igreja à Prefeitura. E o município prometeu uma solução para o problema. É obrigação do município refazer este patrimônio. Então, com certeza, o mais breve possível, deverá estar sendo tomada medida para reparar esse patrimônio cultural do município. Mas não é só a situação da igreja que coloca em risco um dos maiores patrimônios históricos do Piauí. Os moradores da Manga levaram um outro susto recentemente com a notícia da construção de uma barragem. Toda esta área seria inundada pelas águas. Mas aí vem um outro detalhe importante. Além da Igreja da Manga, que é tombada pelo patrimônio histórico do município, tudo isso aqui é zona de proteção de sítio histórico e zona de proteção ambiental. O decreto é de 2002 e o grande museu aberto tem 35 quilômetros de área que precisa ser preservada. Nesses casos, eu acho que há sempre uma maneira de desviar a destruição desses locais, né? Então, eu acho que esse projeto, na verdade, vai contemplar uma revisão do projeto de barragem, que eu até acho que seja inviável no momento, não se fala mais nesse assunto, porque, pelo que se sabe, é uma barragem de pequeno porte que não vai preencher todas as finalidades. Agora, aqui a preservação da ZPA e da parte histórica, eu acho que tem que ser considerado. No caso da igreja que é tombada, como é que se age? A legislação federal prevê que haja uma recomposição desse patrimônio em um local fora dessa inundação. Mas eu quero lhe dizer que essas barragens foram previstas no PPA ainda do governo anterior da presidente Dilma, mas elas não estão ainda em fase, digamos, de implantação. Por quê? Porque foram licitadas e não apareceu nenhum interessado em explorar essas hidrelétricas. No momento, o interesse econômico não há. Não há o interesse econômico de se montar há sim um déficit de energia. Esse déficit de energia hoje, os empresários veem que é muito mais fácil se colocar termoelétricas a gás, como tem aqui ao lado no Maranhão, no município de Presidente Dutra, do que se implantar essas hidrelétricas que são invasivas. Elas causam muito mais impacto ambiental do que uma termoelétrica. Enquanto isso, gente como o seu Raimundo, que tem 63 anos morando aqui, reza para que tanta riqueza não desapareça para sempre. Vai perder muitas casas boas, muitos pés de fruta, banana, laranja, manga, tudo. Vai se perder muitas coisas aqui. Vai ficar tudo debaixo d'água. Piauí e no Maranhão? Maranhão e Piauí. Igreja do lado de outro. E todo mundo sai da beira do rio porque não tem onde morar. Moradores antigos, casas antigas, igreja antiga. E aí nós vamos morar debaixo da ponte.